Meu nome é Ana Júlia Neves Barbosa e eu venho na Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária apresentar os resultados do meu projeto de pesquisa realizado pela Universidade Federal da Paraíba entre os anos de 2021 e 2022, intitulado História, Arte e Política, Interlocuções, sob a orientação da professora doutora Thelma Fernandes, no qual eu analisei questões raciais nas obras de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Memorial de Aires. Bem, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881, enquanto que Memorial de Aires foi publicado em 1908. Então, essas duas datas simbolizam a periodização histórica, o recorte histórico que abordamos, que aprofundamos as análises, uma periodização de um Brasil do século XIX, um Brasil oitocentista, cujo nesse período muitas efervescências em torno das questões raciais estavam postas, e a partir disso foi muito pertinente estudar essas questões e estudar de que forma que o autor, que forma que Machado de Assis colocou essas discussões nas suas obras. E até que ponto podemos dizer que ele fez uma representação social daquilo que ele estava vivendo, daquele período que ele participou. A partir disso, as principais obras utilizadas como base para a realização dessa pesquisa foram Contra a Interpretação, da Susan Sontag, Machado de Assis Historiador, do Sidney Chalhoub e Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. A metodologia desenvolvida para a pesquisa se deu da seguinte forma. Inicialmente, pesquisas prévias sobre o contexto socio-histórico de cada autor foi estudado. Depois, realizamos a leitura conjunta das obras dos autores analisados com os demais integrantes da pesquisa, assim como a leitura conjunta das obras de apoio, complementares. Depois, realizamos encontros coletivos para o debate e discussões dos textos e, em seguida, encontros individuais foram realizados com a orientadora para o aprofundamento das especificidades de cada tema e de cada obra, de cada orientando. Bem, como resultados, temos aqui a análise da primeira obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881 e talvez a obra mais famosa de Machado de Assis, no qual Brás, o defunto autor, vai narrar aspectos de sua vida, ele vai contar suas memórias, porque ele já está morto, ele inicia o livro já morto, e a partir dessa narrativa de suas memórias, que nós podemos analisar a elite oitocentista brasileira ao qual Brás estava inserido. Desde o seu nascimento, nós vemos que Brás ele vem de uma família rica, uma família de posses. Vemos que a família dele tem escravizados, que ele convive diariamente com os escravizados de sua casa. E a partir disso, podemos analisar o olhar da naturalização da escravização, que é posta por Machado de Assis enquanto necessidade de ironizar e de satirizar a sociedade em que ele próprio estava inserido. Um exemplo disso é o personagem Prudêncio. Ele é filho de uma escravizada que está na casa dos Cubas. Ele aparece cerca de 4 vezes em todo o livro, mas Machado de Assis faz questão de enfatizar o quão triste é as ações dessa sociedade racista na vida do Prudêncio. Então, o que Machado de Assis faz é nos apresentar esse personagem, Prudêncio, que ele tem mais ou menos a idade de Brás, ele cresce na casa dos Cubas junto com Brás, mas depois ele vai embora, e as poucas interações dos dois são feitas para nos mostrar de que forma que esse personagem, enquanto negro, visualizava aquela situação em que ele estava inserido. Eu não vou trazer detalhes aqui, nem trechos, mas existe uma passagem que mais à frente na vida, quando já são jovens, adultos, Brás Cubas encontra
Prudêncio no meio da rua e ele está açoitando um negro. E Brás pergunta por que ele está fazendo isso. E Prudêncio responde que ele é um bêbado, ele não tem disciplina, ele precisa aprender. E até mesmo Brás, ele faz um comentário para nós, leitores, né? Ele não fala, mas ele pensa que ele se sente culpado por essa ação que ele está vendo Prudêncio realizar, porque ele, quando criança, tratava Prudêncio assim. Ele fala logo no início que ele montava no Prudêncio como se ele fosse um cavalinho e ficava dando chicotada nele para ele andar. Então, é uma reflexão dessa naturalização. Eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 trechos que retratam bem essa naturalização e até mesmo esse incentivo da sociedade oitocentista que Machado de Assis está retratando para com as questões raciais. Nesse primeiro trecho, logo no comecinho do livro, ele escreve, por exemplo, um dia quebrei a cabeça de um escravo porque me negaram a colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza no tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é quem estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Então, aqui o autor ele já tem consciência do que ele fazia, ele tem a consciência de que essa ação dele era uma ação negativa, que isso atribuía prejuízos para com aquelas pessoas, os negros escravizados de sua casa, mas ele não mostra rancor. É uma ação muito natural, ele não vê que isso necessariamente era algo ruim. Ele atribui isso à pirraça de criança, né? Ele atribui isso à molequice, não necessariamente a uma estrutura racista. Nesse segundo trecho, ele continua. Meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Então, com esse trecho, a gente pode perceber que existia um incentivo por parte dos pais de Brás Cubas, mas não somente deles, da sociedade brasileira como um geral, em fazer questão de deixar claro, dentro desse comportamento, dessa educação comportamental desde criança, as crianças eram ensinadas a mostrar que existia sim uma diferença racial e social entre brancos e negros, entre pessoas de posse, né, as pessoas da elite e as pessoas pobres, e que elas deveriam, através da interação social, deixar isso claro, deixar essas demarcações sociais e raciais claras, de que cada um tinha o seu lugar. Bem, passando agora para a segunda obra analisada, que foi Memorial de Aires. Memorial de Aires foi o último livro publicado de Machado de Assis. Ele foi publicado apenas um ano antes de sua morte, em 1908. E apesar de ele se encontrar nesse início do século XX, né, a obra se passa entre os anos de 1888 e 1889. O diplomata José Aires, ele escreve em seu diário, né, suas memórias, passagens de sua vida dentro dessa temporalidade que já foi citada. E é interessante porque a escolha dessa datação pelo autor demonstra um período muito importante para a história do Brasil, que 1888 foi quando foi assinada a Lei Áurea, né, a lei da abolição da escravidão, e 1889 marca o início republicano do Brasil, final do Império e início da República. Então, é um período de muita efervescência política e, novamente, Machado de Assis ele escolhe retratar como que a sociedade ao seu redor, né, como que a sociedade ali do Rio de Janeiro, principalmente, a elite do Rio de Janeiro, lidou, viu, interpretou esses acontecimentos, esses fatos, através de seus personagens. Então, nesse trecho aqui que eu trouxe, né, o José Aires, ele narra. Enfim, lei. Nunca fui, nem o cargo me consentia ser, propagandista da abolição, mas confesso que senti grande prazer quando soube da votação final do Senado e da sanção da regente.
Ainda bem que acabamos com isso. Era tempo. Embora queimemos todas as leis, decretos e avisos, não poderemos acabar com os atos particulares, escrituras e inventários, nem apagar a instituição da história ou até da poesia. A poesia falará dela. Não importa que o poeta corrompa o nome do comprador. Então, esse é um trecho muito significativo porque é a percepção desse personagem, né, desse José Aires, e até mesmo podemos dizer que talvez a percepção do próprio Machado de Assis sobre o acontecimento da abolição da escravidão. Machado de Assis, ele era um autor negro, ele vinha de família de pessoas escravizadas, então ele tinha em si muito forte essas questões, e por muito tempo foi-se dito que Machado de Assis ele não trabalhava essas questões raciais em suas obras, ele não apresentava. Então eu acho esse trecho muito importante para mostrar que sim, ele apresenta suas opiniões, ele apresenta posicionamento político quanto às questões raciais dentro desse período. E é interessante nessa obra porque, apesar do personagem do Aires falar isso nesse trecho, né, quando finalmente há a assinatura da lei da abolição da escravidão, em demais passagens, em demais entradas de seu diário, muitas vezes esse tema é tratado secundário, porque não é algo que atinge diretamente os personagens. Embora esses personagens que são da elite, eles eram proprietários de escravizados, e agora não são mais, mas não é algo que atinge diretamente a eles, não é como se não fosse algo que dissesse diretamente, que falasse diretamente com eles. Então, por isso, alguns dias, quando o José Aires está escrevendo, ele fala muito em segundo plano sobre as discussões políticas que estão acontecendo sobre a temática. Algumas vezes ele fala somente que estão discutindo no Senado sobre a possibilidade de assinarem uma lei que libertará os escravos. E aí depois ele passa a falar sobre os entreveiros da vida da irmã dele. Então, isso mostra também que, apesar de que ele dá, sim, a opinião de cunho pessoal sobre os acontecimentos, ele também mostra de que forma que aquela sociedade, aquela elite, não necessariamente se mostra tão afim do assunto. Passando então para as conclusões, podemos perceber que as questões raciais são abordadas de diferentes formas nas diferentes sociedades que estão propostas nas diferentes obras, ainda que elas perpassem por uma mesma sociedade patriarcal e senhorial que a compõe. Temos ali duas temporalidades diferentes, dois momentos políticos muito específicos, principalmente no que é constatado em Memorial de Aires, que é o ano de 1888, que é muito significativo para a história do Brasil, e que em ambas as obras e nas demais obras, Machado de Assis ele utiliza-se muito da ironia e da sátira para tecer suas críticas sociais. Então a gente vê muito que o que ele quer dizer, o que ele escreve do Brás Cubas escrevendo sobre os escravizados, é muito em tom de sátira. Você vê que ele está querendo, na realidade, falar sobre a sociedade brasileira que era tão próxima a ele. Aquela elite do Rio de Janeiro que lhe era muito cara. Porque ele fazia parte desse ciclo social. E era a forma que ele via que as pessoas encaravam essa periodização e essa discussão. Então, essas foram as referências utilizadas para a construção da pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos por terem me ouvido até aqui e obrigada.